noite, queridos irmãos. Bem-vindos a mais uma lição da nossa Escola Bíblica. Continuamos a acompanhar as lições da nossa revista. De facto, em relação a esta revista, estamos a chegar à última lição. Ainda não recebemos as novas revistas, espero que entretanto cheguem até nós. De qualquer forma, se não acontecer, vamos enviar por e-mail para os que puderem dessa forma receber a primeira lição da próxima revista, que vai manter a sequência de ensino e de estudo no Evangelho de Lucas e, portanto, vai ser uma sequência daquilo que já temos estado a estudar. Hoje, então, temos a nossa lição número 13 desta nossa revista. O título, como já viram e acompanharam, Sem se envergonhar. Jesus espera que os seus seguidores deixem tudo para o seguir, é o subtema da nossa lição de hoje, o texto de Lucas 9, 18 a 27, que nós vamos ler para contextualizar o nosso estudo desta noite. Então, Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18, diz assim a palavra do Senhor: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por a minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Até aqui o texto proposto para a nossa lição de hoje. E só lembrar o texto áureo, o texto de ouro da nossa lição, que é o versículo 23 que lemos agora. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. A verdade, a doutrina básica desta lição volta a sua atenção mais uma vez para Deus o Filho. Ele ressuscitou dos mortos com um corpo glorificado e apareceu aos seus discípulos como a pessoa que estava com eles antes da sua crucificação. Algo que está registado e que usa como texto também Lucas 24, os versículos 44 a 46. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar de entre os mortos no terceiro dia. Palavras que estão muito sintonizadas com tudo aquilo que estamos hoje a considerar na nossa lição de hoje. Amados, este texto que vamos considerar hoje está claramente dividido em duas partes, dois momentos distintos e importantes. O primeiro do 18 ao versículo 22 e depois a segunda parte do 23 ao 27, embora o autor da nossa revista divida em 3 secções, mas há claramente 2 momentos neste texto. Olhando um pouquinho para o contexto que temos estado a considerar, na realidade, amados, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas é um intenso texto, é um longo capítulo, mas é um capítulo cheio de muita importante informação. Eu diria que no capítulo 9 de Lucas nós encontramos tudo o que necessitamos
ou muito daquilo que necessitamos conhecer da parte do nosso Deus. Nele nós encontramos muitos momentos, muitos ensinos, muitas manifestações. Ele começa com, logo no início do capítulo 9, o Senhor Jesus a dar instrução aos 12 e a enviá-los em missão. Depois há uma pequena intervenção da parte de Lucas, registando aquilo que Herodes estava a questionar, sabendo ele daquilo que estava a ser informado sobre a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 10 temos a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e logo de seguida então encontramos o texto que estamos a considerar, e o resto do capítulo é cheio de intensidade. Tem o momento da transfiguração, tem mais um momento de cura daquele jovem possesso. A partir no versículo 43, 44 e 45, o Senhor Jesus volta a predizer, a anunciar a sua morte. Depois os versículos 46 e seguintes têm um momento realmente estranho e às vezes até difícil de compreender ser possível, no momento em que os discípulos discutem e querem saber qual deles seria o melhor e o maior entre eles. O Senhor Jesus ainda ensina sobre tolerância e amor. Há depois um momento também muito intenso, que é quando o Senhor Jesus é rejeitado pelos samaritanos, e há aquele momento cheio de intensidade também, e muito estranho, quando os discípulos perguntam a Jesus se querem que eles peçam fogo dos céus para os consumir, e este é um momento também muito intenso, porque obviamente terá sido o momento em que o Senhor Jesus Cristo terá dado um valente, e perdoem-me a expressão, um valente puxão de orelhas aos discípulos, chamando-os à razão. E finalmente o capítulo termina ainda com o Senhor Jesus a dar forte ensino sobre o compromisso de o seguir, de caminhar com Ele. Mas olhando para o nosso texto proposto hoje, e para a primeira parte, na nossa revista, a primeira secção que nos é proposta tem como subtítulo Confessá-lo. O versículo 18 começa com um aspecto interessante e que Lucas registra em diversos momentos, que é o facto do Senhor Jesus se ter retirado para orar, estando ele orando à parte. Este é um momento que é um aspecto da vida do Senhor Jesus que Lucas registra de uma forma muito particular. O primeiro é logo lá no capítulo 3, antes, no momento do seu batismo, depois também no momento da escolha dos 12, agora aqui neste versículo 18 do capítulo 9, depois logo ainda no capítulo 9, no versículo 28, vemos que o Senhor Jesus também lá no Monte da Transfiguração subiu ao monte com o propósito de orar, diz o versículo 28. Bom, são muitos os momentos em que fica registado que o Senhor Jesus se isolava, algumas vezes mesmo sozinho, outras vezes com os discípulos, para orar. E é nesse momento que o Senhor Jesus coloca uma pergunta aos discípulos. Quem é que quem dizem as multidões que eu sou? Amados, antes de olharmos especificamente para esta pergunta, é interessante considerar porque é que o Senhor Jesus fazia estas perguntas aos discípulos. Será que Jesus não sabia a resposta a estas perguntas? Já tenho partilhado isso com os irmãos, é um interessante exercício e desafiante exercício ouvir as perguntas de Jesus. O ministério do Senhor Jesus, o ministério terreno do Senhor Jesus é pautado por muitas inquietantes e desconfortáveis perguntas. Algumas perguntas de retórica que não tinham a expectativa de ser respondidas, outras que Jesus as fez objetivamente para ouvir uma resposta da parte dos discípulos. Esta é uma delas. O Senhor Jesus faz uma pergunta aos discípulos e espera e tem a expectativa que haja uma resposta da parte deles. Quem é que as multidões dizem que eu sou? Mas ainda olhando para a questão das perguntas, será que o Senhor Jesus não sabia a resposta a esta pergunta? Será que o Senhor Jesus não sabia a resposta à pergunta que vem de seguida, em que o Senhor Jesus então pergunta a ele: e vocês,
quem dizem vocês que eu sou? Amados, eu não tenho qualquer dúvida que o Senhor Jesus sabia antecipadamente a resposta a estas perguntas. Aliás, o Senhor Jesus nunca faz perguntas por não saber a resposta. O Senhor Jesus faz perguntas porque nós precisamos de dar a resposta. E mesmo que seja uma resposta expectável, e até em alguns momentos já confirmada, é uma resposta que nós precisamos de a verbalizar. E como é importante nós verbalizarmos estas respostas. Este momento é, sem dúvida nenhuma, um desses exemplos. A resposta à primeira pergunta, quem dizem as multidões quem eu sou, é uma resposta que, obviamente, revela um pouco da situação que estava a acontecer. Aliás, algo que já tinha sido de alguma forma denunciado no capítulo, ainda já no capítulo 9, naquele momento em que Lucas refere à posição e às questões que Herodes tinha colocado sobre Jesus, porque a ele também lhe foram dadas mais ou menos as mesmas respostas, ou ele questionava se de facto seria de facto um deles, que seria João Batista, que neste momento provavelmente já teria sido decapitado. Outros diziam Elias. Há uma razão para ter sido mencionado Elias, porque lá em Malaquias 4, 5 há uma promessa, há uma profecia em relação à vinda de Elias, mas que tudo leva a crer, até pelo contexto depois do versículo 6 de Malaquias 4, que Deus, nesta última intervenção, porque estas são mesmo as últimas palavras de Deus através do profeta antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, que ele estava de facto a referir-se a Jesus e não propriamente ao profeta Elias. E finalmente eles dizem também alguns dos profetas. Provavelmente a mensagem, o tipo de mensagem que Jesus estava a partilhar, que estava a anunciar, lembrava ao povo muitas das palavras que no passado tinham chegado até ao povo de Israel através dos profetas, e por isso, provavelmente, e depois de todo aquele silêncio de 400 anos, eles imaginariam então que era um profeta que estava no meio deles e que se falava agora em nome de Deus. Esta é a pergunta que o Jesus já sabia a resposta, e que contextualiza também, do ponto de vista do grupo, aquilo que andava a ser dito sobre quem Jesus era ali no seio do grupo dos discípulos. Mas no versículo 20 então vem a segunda pergunta. Mas a vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? E então esta pergunta é de facto muito importante. Seria normal, não deveria ter sido normal, mas não seria muito estranho considerarmos que as pessoas, de uma forma geral, não reconhecessem Jesus como o Messias, o Cristo, o enviado, o ungido, mas de facto seria muito estranho que os discípulos não tivessem uma convicção de quem estavam a seguir, aquele por quem tinham deixado todas as coisas e tinham se tornado discípulos. Se de facto eles não estivessem a compreender a missão e a identidade do próprio Senhor Jesus Cristo, seria de facto muito estranho. E é neste contexto que então Pedro é porta-voz do grupo, dos discípulos, para fazer uma declaração e dar uma resposta absolutamente fundamental. Ele e os restantes discípulos tinham partilhado, já tinham assistido a muitas das intervenções do Senhor Jesus, tinham ouvido o seu ensino e, portanto, creio que não seria de esperar outra resposta senão esta, embora ela seja muito importante e, como Mateus refere a respeito deste texto, tenha sido revelado pelo próprio Senhor, pelo Espírito do Senhor, ao coração de Pedro para dar esta resposta. E esta resposta é de facto muito importante. Como sabem, Mateus dá uma ênfase muito grande a esta resposta, a este texto,
De facto, lá no capítulo 18 e a partir do versículo 13 de Mateus, onde este momento está descrito, Mateus dá muitos outros pormenores e inclui o facto de Jesus pegar nesta declaração de Pedro e anunciar e de uma forma formal anunciar que a Igreja seria sustentada sobre esta realidade, que Ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. E, portanto, esta resposta de Pedro é realmente muito importante. Não poderia ser outra, e felizmente que não era outra, e que eles de facto entendiam que, ao contrário do povo, que tinha uma expectativa de um Messias que pudesse ser um libertador também político, a opressão que Roma exercia, o Império Romano exercia sobre a nação de Israel, era algo que trazia muito e grande desconforto e sofrimento. Eles tinham a expectativa que esse Messias os viesse libertar também dessa opressão. E, portanto, isso também ajudou a que não fosse compreendido e aceito como Messias, mas para os discípulos era de facto da maior importância responder a esta pergunta. E para nós é da maior importância responder a esta pergunta: quem é Cristo para nós? Quem é Ele para nós? Eu espero que possamos dar a mesma resposta que Pedro, no que toda esta resposta de Pedro inclui. E a resposta de Pedro, embora fosse verdadeira e certa, precisava de ser acrescentada de algo mais. E é isso que acontece a seguir, amados. O versículo 21 é um versículo, de facto, às vezes até estranho. O Senhor Jesus pediu que não anunciassem. Não é a única vez que o Senhor Jesus faz este pedido, fê-lo noutras circunstâncias e por outros motivos, mas o Senhor Jesus diz aos discípulos para não dizerem a ninguém isto que tinham acabado de dizer. Não que o Senhor Jesus não quisesse que o conhecessem e o reconhecessem como o Cristo, o Messias, o Cristo de Deus, o ungido. É isso que Pedro de facto diz, e é a palavra que no original é usada, é o ungido. Não que ele não quisesse que se soubesse, mas havia um tempo determinado para as coisas acontecerem, e o espalhar de uma forma errada esta informação poderia precipitar os acontecimentos, o que de todo o Senhor Jesus Cristo não desejava e de facto não deveria acontecer. O Senhor Jesus queria muito dar-se a conhecer, queria muito desenvolver o seu ministério, mas precisava que tudo acontecesse no tempo certo e da forma e na altura certa deste ministério. Agora, para além desse aspecto que está por detrás desta declaração do versículo 21, o versículo 22 é de facto muito importante, porque ele vem completar aquela declaração de Pedro e dos discípulos sobre quem eles diziam ser e reconheciam ser o próprio Senhor Jesus Cristo. O versículo 22 diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ao terceiro dia ressuscite. E o Senhor Jesus aqui vem então completar esta declaração de que Ele era o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado do Pai, precisava de ser compreendida no contexto em que Ele era tudo isto, mas havia algo absolutamente fundamental para acontecer no seu ministério e na sua passagem por aqui que era determinante, e era importante que os discípulos começassem já a compreender a importância e o lugar fundamental que a cruz teria de facto neste processo da missão terrena do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus usa uma expressão muito querida e muito usada, principalmente vemos isso muito presente nos textos de Lucas. O Filho do Homem é um título que Lucas usa sobre o Senhor Jesus Cristo e que obviamente estava intimamente ligado com a identificação de Jesus como ungido, o Filho de Deus. E, portanto, ele então vem dizer que, para além de ele ser o Cristo, o ungido, o Filho de Deus, ele era alguém que precisava, era importante que fosse
que sofresse, e aliás ele começa mesmo por dizer que é necessário, no versículo 22, é necessário que ele sofresse, que ele fosse rejeitado, e que finalmente isso pudesse culminar com a sua crucificação, com a sua morte, e portanto era muito importante que desde já também os seus discípulos percebessem este elemento que identificava o Senhor Jesus, e já agora o Senhor Jesus também inclui a informação de como e às mãos de quem isso iria acontecer, através da ação dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e portanto eles seriam os protagonistas desta intervenção, que o iriam rejeitar, negar e finalmente matar. Mas ele fala da necessidade, e portanto aqui absolutamente fundamental não esquecer que todos estes acontecimentos não eram uma fatalidade, não eram um acidente de percurso na vida do Senhor Jesus Cristo, não era nenhuma tragédia, era de facto o cumprimento do plano redentor de Deus para nós, para todos os seus filhos. A salvação viria através desta intervenção que era necessária. Agora, é importante e é muito bom perceber que esta mensagem, e o Senhor Jesus sempre deixou uma mensagem de esperança e de luz ao fundo do túnel, quando, olhando para a expectativa deste acontecimento, poderia realmente levar os discípulos a desesperar, mas ele diz que ao terceiro dia iria ressuscitar, e portanto ele iria vencer a morte. E isso é um momento de esperança em tudo aquilo que o Senhor Jesus está a dizer. Infelizmente, nós sabemos e lembramos o texto bíblico de que os discípulos rapidamente se esqueceram destas palavras. Aliás, lemos há pouco, lá no capítulo 24 de Lucas, o registro do Senhor Jesus a relembrar, a trazer à memória dos seus discípulos estas palavras e o momento em que os lembrou que isso iria acontecer. Infelizmente, eles rapidamente esqueceram, e isso bem sabemos que trouxe grandes prejuízos ao coração deles, embora não pusessem em causa em momento nenhum a missão e a determinação do Senhor Jesus em cumprir a sua intervenção redentora neste mundo. Esta primeira parte é de facto muito importante. O Senhor Jesus faz perguntas, e esta declaração de Pedro é importante, mas importantíssima também é este acrescento, esta informação que o Senhor Jesus acrescenta ao facto de que ele de facto era o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido de Deus, mas era também alguém que iria ser rejeitado, iria sofrer, iria ser morto, mas ao terceiro dia ia ressuscitar. E desta forma o Senhor Jesus completar esta importante informação que para nós é absolutamente fundamental. Mas, na sequência, o texto continua e entramos então numa segunda parte deste texto. A revista, na página 108, dá-lhe o subtítulo de Segui-lo sem se envergonhar. Amados, eu tenho muita necessidade de tomar notas na minha Bíblia e de sublinhar e de pôr apontamentos. Sou muito fraco de memória, então preciso muito destes auxílios. E há uma memória que eu tenho registado junto de um versículo bom. Esse eu não preciso de registro, de ajudas para a memória, que é o de João 3,16, absolutamente fundamental na partilha, no anunciar da intervenção de Deus sobre nós. Mas eu tenho lá em João 3,16 um apontamento, um registro, em que me lembra que eu não posso partilhar João 3,16 com alguém, portanto anunciar que Deus ama-nos ao ponto de dar o seu próprio Filho para que, crendo nele, possamos ter vida eterna, sem esquecer e sem acrescentar que Lucas 9,23 também é um facto. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Eu, a certa altura, já não sei em que momento o fiz, mas o Senhor trouxe de alguma forma ao meu coração esta realidade, esta palavra. Eu não posso pregar João 3,16 sem pregar também, sem anunciar Lucas 9,23. E de facto,
Lucas 9, 23 e seguintes é um texto absolutamente seguinte. O Senhor Jesus agora vem anunciar de uma forma muito particular aos discípulos que ser discípulo de Cristo, perceber que Ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o Filho de Deus presente junto deles, iria ser realmente algo muito exigente. Ele tinha acabado de dizer que iria à cruz, que iria ser crucificado, queria morrer, mas ele agora lembra que, bom, para os seus discípulos também haveria de facto um preço, também haveria consequências e havia de facto exigências para aqueles que decidiam e responder positivamente ao convite do Senhor Jesus Cristo. E ele começa então por dizer que, então, para aqueles que querem vir, segui-lo, a primeira coisa que tem que fazer é negar-se a si mesmo. Negar-nos a nós mesmos é abdicar daquilo que somos. E nós bem sabemos como é fundamental rejeitarmos aquilo que somos. A nossa realidade distante e afastada da glória de Deus. Precisamos de negar essa realidade e esta negação daquilo que nós somos, diz o texto que é algo que vai acontecer dia após dia e, portanto, é algo que nos leva para perceber que é um ato contínuo da nossa vida. Esta negação não é um momento, é algo que tem que acontecer todos os dias da nossa vida. Portanto, nós precisamos nos negarmos, mas não chega. Ele precisa também de tomar a cruz, precisa de assumir o preço e o custo desta nova identidade, desta nova vida em Cristo. Não há um sacrifício, não há uma cruz em nada semelhante à cruz de Cristo, mas é, sem dúvida nenhuma, uma marca evidente da nossa identidade em Cristo. O texto aqui da nossa revista, na página 109, no segundo parágrafo, diz: finalmente os discípulos seguem Jesus. Uma coisa é dizer que segue Jesus, mas é muito mais deixar que Ele tome conta das nossas vidas. Os verdadeiros crentes confiam nele como a sua bússola. Lucas usou o verbo no imperativo nex, que significa que seguir a Jesus é uma ordem contínua que permanece, seguir e continuar seguindo. É muito mais do que um momento, é muito mais do que uma decisão, é algo que precisa de estar presente e se manifestar diariamente na nossa vida. Mas o Senhor Jesus desenvolve esta declaração e no versículo 24 ele vai desenvolvendo, trazendo-nos também e revelando-nos algumas das vantagens, dos privilégios que nós temos em fazer isto, em aceitar Cristo, em ser discípulo de Cristo, em negarmos a nós próprios e tomar esta cruz. Quem, pois, quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Ou seja, o resultado é algo maravilhoso, é salvação. A salvação que só Ele pode dar e que, naturalmente, segundo estas palavras do Senhor Jesus, tem que ser resultado desta decisão, desta marca identificativa da nossa nova vida em Cristo. O versículo 25 é mais uma pergunta. Uma pergunta que o Senhor Jesus não esperava que naquele momento tivesse resposta. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Esta é uma pergunta absolutamente estrutural e essencial e que revela o grande dilema do mundo em que vivemos. De uma forma geral, as pessoas querem ganhar este mundo, querem ganhar as coisas deste mundo. E o que o Senhor Jesus está a dizer é que, com Ele, as coisas deste mundo deixam de ter valor, importância. As nossas tentativas e determinações em o fazer também perdem completamente a sua importância. E quando nós mudamos de facto a nossa prioridade e fazemos aquilo que está registado no versículo 23, então há salvação. Há salvação.
E o versículo 26 é o desenvolvimento deste conceito e desta realidade. Por qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Antes de avançar para o versículo 27, e aqui este desenvolvimento agora vem exatamente pela importância que o Senhor Jesus revela para nós no facto de precisarmos de compreender que não há outro caminho, não há outra forma de alcançar salvação, de ser resgatado pelo Filho do Homem quando ele vier na sua glória. A palavra que aqui está traduzida como envergonhar, provavelmente na nossa forma de comunicação não será a melhor tradução. De facto, tem muito mais a ver com rejeição, negação completa e total de alguma coisa ou de alguém, mais do que se envergonhar. Embora possamos lembrar que Jesus está a dizer isto no momento em que Pedro fez aquela declaração, e quando nos remetemos ao texto de Mateus, lembramos que o Senhor Jesus lembrou a Pedro que ele se iria envergonhar, ele iria rejeitar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas de facto a palavra no original tem muito mais a ver com a rejeição, com a negação, do que propriamente com este conceito de vergonha que nós possamos ter e que possa de alguma forma formatar a nossa mente. Embora rejeitar e negar possa também ser causada por vergonha que nós possamos ter dele, da presença de Cristo na nossa vida. Na tradução do livro, estes dois versículos, este versículo 26 diz o seguinte, nos ajudará um pouquinho a compreender este versículo. Quando eu, o Filho do Homem, vier na minha glória e na do Pai e dos santos anjos, afastar-me-ei de todos os que se envergonharem de mim e das minhas palavras. Todos aqueles que rejeitarem a pessoa de Cristo e tudo aquilo que ele diz, ele também se afastará, ele também os rejeitará. E dessa forma também terá vergonha deles nesta imagem que aqui está presente neste versículo. Obviamente que isto que o Senhor Jesus está a dizer é algo absolutamente importante, fundamental, e que não podemos minimizar. Estas palavras de Jesus são realmente muito, muito importantes. Este texto, e o texto proposto para hoje, termina com o versículo 27. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. E este é um versículo, como os irmãos sabem, que tem dado asa a muitas discussões e questões. O que é que significa? O que é que Jesus terá de facto a dizer? Há uma coisa que nós sabemos, todos aqueles que estavam ali na presença do Senhor Jesus morreram fisicamente no tempo que nós conhecemos, poucos anos depois destas palavras terem sido registadas e declaradas sobre o Senhor, sobre eles através do Senhor Jesus Cristo. E, portanto, aquilo que o Senhor Jesus está a dizer poderá ter diversas interpretações e diversos momentos. Eventualmente o Senhor Jesus estava a falar sobre o facto de eles estarem ali presentes perante a manifestação do reino, que era Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus poderia estar a referir àquilo que iria acontecer e que Lucas registra imediatamente a seguir, o momento da transfiguração, daqueles que de facto estariam com Ele no Monte da Transfiguração. Eventualmente o Senhor Jesus possa estar a referir ao momento da sua crucificação. Outros pensam que o Senhor Jesus está a referir ao momento do Pentecostes, da descida do Espírito Santo, o início da nova realidade da Igreja. Bom, sem sabermos exatamente ao que é que o Senhor Jesus se refere, a verdade é que Ele é a manifestação do reino. Ele, o próprio Senhor Jesus Cristo, é a manifestação do reino. E a verdade é que todos nós, tal como os discípulos, sendo discípulos, negando-se a nós, cada um a si próprio, e tomando a cruz e seguindo a Cristo,
e tendo a Ele como o Messias, o Cristo ungido, o seu Salvador, adquirem a possibilidade, a graça de poderem contemplar de alguma forma o reino de que de outra forma não é possível experimentar nem compreender, e portanto certamente aqueles que ali estavam o poderiam também fazer e experimentar. E portanto, sem sabermos exatamente que momento o Senhor Jesus está a referir, a verdade é que nós sabemos que só aqueles que compreendem todas estas verdades irão compreender, ver e contemplar o reino. E isso nós sabemos, isso o Senhor Jesus declara de uma forma muito evidente neste texto e ao longo do seu ministério. Este é um texto, como vos disse no início, muito intenso, cheio de muitos aspectos que muitos deles ficam ainda por registar, salientar e meditar, mas vamos terminar olhando na página 111 da nossa revista para as aplicações à nossa vida. E a primeira aplicação que a revista propõe é que todos devem saber quem é Jesus. Responder a esta pergunta de Jesus é absolutamente essencial. É fundamental responder a esta pergunta e dar a resposta certa. E dar a resposta certa, como nós já percebemos, não é só fazer esta declaração como Pedro a fez, que é muito importante em tudo o que ela significa, mas é compreender que Cristo, ungido, o Filho de Deus, é alguém que foi à cruz, que morreu por nós, que ressuscitou, que ascendeu aos céus e que vai voltar novamente. É perceber que ser discípulo de Jesus implica negar-se a si mesmo e assumir o compromisso, tomar a sua cruz e segui-lo na certeza que Ele tem um plano maravilhoso para cada um de nós e que Ele de facto nos vai providenciar esta salvação que só Ele pode providenciar, que não há nenhum esforço, não há nenhum bem desta vida, deste mundo que irá possibilitar essa graça, essa bênção. E por isso é muito importante que possamos responder a esta pergunta na sua globalidade e compreender o impacto que a resposta a esta pergunta precisa de ter na nossa vida. A outra coisa que nós percebemos e que a revista nos lembra é que nem todos vão aceitar, nem todos vão responder da forma certa a esta pergunta. Alguns até podem declará-la, mas depois esquecem-se de negar a si mesmo e tomar a sua cruz e seguir a Cristo, o que na prática resulta que estão a responder erradamente a esta pergunta. Infelizmente nem todos vão fazer. Era nosso desejo, é desejo do Pai que todos o pudessem fazer. Infelizmente nem todos o vão fazer. Mas esta é uma questão pessoal para mim, para cada um de nós, que precisamos de considerar, ouvir a pergunta e responder a esta pergunta. Finalmente, os crentes são chamados para, com todas as suas forças, não terem vergonha de seguir a Cristo. Somos chamados a não negar Cristo, a não rejeitá-lo em momento nenhum da nossa vida. E como percebemos, declará-lo como Cristo, como Salvador, é algo que tem que ter um impacto diário na nossa vida, e na medida em que nós não nos negamos a nós próprios diariamente e Cristo toma o seu lugar e se manifesta na nossa vida e nós assumimos a sua presença na nossa vida, esta realidade se vai confirmar. E dessa forma nós não envergonhamos o nome de Cristo, não o rejeitamos, mas aceitamos-lo e vivemos-lo intensamente na nossa vida. Nem sempre é fácil, como os irmãos sabem, muitas vezes este é um preço difícil. Alguns dos que estavam a ouvir estas palavras, muito provavelmente quando Lucas registou este seu Evangelho, já tinham perdido a sua vida por causa de não se terem envergonhado de Cristo. Alguns deles foram martirizados, foram mortos por causa da sua fé. E nós precisamos de perceber que esta é uma decisão fundamental e que não é uma decisão fácil, que tem impactos na nossa vida, mas que é a melhor e a mais preciosa decisão que precisamos de tomar. Responder a esta pergunta de acordo com tudo aquilo que este texto nos apresenta é a coisa mais importante que nós precisamos de fazer. Ficamos por aqui, queridos irmãos, com o desafio de todos os dias respondermos a esta pergunta, confirmarmos com as nossas vidas a resposta certa a esta pergunta do Senhor Jesus Cristo. Desafiava os irmãos a então ainda tirarmos alguns minutos para orarmos em família,
Vamos lembrar o momento em que nos encontramos, pedir que o Senhor continue a dirigir as nossas vidas, como igreja também, nos traga graça e bênção e que nos possa realmente abençoar, livrando-nos desta pandemia, também em relação à retoma dos nossos cultos presenciais, que o Senhor possa nos dirigir e conduzir nas decisões que precisamos de tomar enquanto igreja e que em tudo o Senhor seja glorificado. Vamos continuar a lembrar os nossos irmãos doentes, mais fragilizados e continuar a orar pelas famílias, por cada um daqueles que são a expressão do reino de Deus aqui neste lugar através da igreja, que somos todos nós. Então que o Senhor nos abençoe, o resto de uma noite muito abençoada e até amanhã, se o Senhor assim o permitir.